O cheiro era o primeiro aviso. Antes mesmo de abrir os olhos, seu Benedito já sabia que o caminhão tinha passado de madrugada. Aquele odor de café queimado subia pela janela e grudava nas cortinas do quarto. Benedito Ferreira tinha 52 anos. Tinha um sítio de 4 hectares no interior de Minas Gerais, a 38 quilômetros de Varginha. Era uma terra boa, mas pequena demais para o tamanho das dívidas. A vida tinha um ritmo fixo e sem surpresas. Acorda cedo, trata dos animais, cuida da lavoura, deita tarde. No fim do mês, conta o dinheiro e reza para chegar até o próximo. Ele plantava milho e feijão e criava 12 galinhas e 2 porcos. Todo mês chegava perto do limite sem nunca estourar. Era assim desde que havia comprado aquele sítio com o dinheiro da rescisão de uma fábrica fechada. A torrefadora dos Andrade ficava 2 quilômetros adiante na estrada de terra. Era uma empresa média que exportava café para São Paulo e Rio de Janeiro. Benedito conhecia o lugar só pelo barulho dos caminhões na madrugada e pelo cheiro que o vento trazia nas manhãs frias. O primeiro depósito aconteceu em março de 2008. Benedito acordou com o barulho de um motor pesado freando perto da cerca. Saiu às pressas para ver o que era. Um caminhão-baú tinha encostado no limite da sua propriedade. 2 funcionários jogavam pá no chão uma massa escura e úmida. O material esfumaçava levemente no frio da manhã de inverno mineiro. Era borra de café. O resíduo espesso e úmido que sobrava depois do processo de torrefação industrial. Benedito ficou olhando para aquela massa crescer no canto do terreno sem saber o que fazer. Ele foi até a cerca e perguntou o que estavam fazendo. O funcionário respondeu que tinham autorização do patrão e que o dono anterior havia feito um acordo verbal. Benedito voltou para dentro com aquele cheiro pesado grudado na roupa. No dia seguinte, foi ao cartório verificar os documentos da propriedade. Não havia nada registrado sobre nenhum acordo de descarte. O advogado da prefeitura disse que entrar com o processo custaria tempo e dinheiro que ele claramente não tinha. Ele voltou para o sítio, olhando para aquela pilha escura que já fermentava no canto do terreno. O vizinho Toninho parou na cerca e riu com a boca aberta. Mostrou o dente de ouro e disse que Benedito tinha virado lixeiro sem ganhar um centavo. A piada correu pela cidade pequena com a velocidade que só fofoca de interior consegue. No bar do Expedito, na padaria da Marlene, na saída da missa das 6 da manhã, as pessoas comentavam. Benedito ouvia, tomava seu café, voltava para o sítio sem responder uma palavra. Durante o primeiro ano, ele cobria a borra com lona azul quando chovia. Tinha medo que o resíduo escorresse até o riacho, nos fundos onde as galinhas bebiam água. Ficava olhando para aquela pilha crescer mês a mês e pensando: a pilha cresceu. Em março era pequena, em agosto ocupava um canto inteiro do terreno. Em dezembro, Toninho parou na cerca de novo, olhou para o tamanho da borra acumulada e balançou a cabeça sem dizer mais nada. O que ninguém sabia era que ele havia começado a pesquisar. Seu filho Marcos trabalhava em Belo Horizonte e tinha internet de banda larga em casa. Nas visitas mensais, Benedito sentava na frente do computador e digitava devagar, com 2 dedos. Borra de café, uso agrícola, compostagem, substrato orgânico. Cada pesquisa abria uma porta nova para um lado que ele não esperava encontrar. Numa dessas noites, ele ficou na frente do computador até as 2 da manhã. Marcos apareceu com um copo d'água e perguntou se ele estava bem. Benedito disse que estava, mas não tirou os olhos da tela. A borra de café é rica em nitrogênio, fósforo e potássio. Ela melhora a estrutura do solo e atrai minhocas que aeram a terra. Produtores orgânicos em vários países pagavam caro por esse material. No Brasil, a maioria das torrefadoras pagava para descartar a borra em aterros industriais. Elas não sabiam o valor do que estavam jogando fora. A empresa dos Andrade entregava a Benedito toneladas de insumo agrícola todo mês completamente de graça. Benedito fez as contas num caderno de capa preta. Se cada tonelada valia R$ 80 como substrato certificado e a torrefadora despejava 30 toneladas por mês, ele recebia R$ 2.400 em insumo sem pagar nada. O problema era transformar aquele material bruto em produto vendável. Passou 8 meses tentando e errando. Comprou uma apostila de compostagem por R$ 12 numa feira agropecuária em Varginha. Errou 3 vezes a proporção de mistura com serragem e palha. O composto saía errado e cheirava a amônia. Matava as minhocas em vez de atraí-las. Benedito descartava os lotes ruins e recomeçava. Na quarta tentativa, em setembro de 2009, acertou a proporção.
O composto saiu escuro, friável, com aquele cheiro de terra de mato que indica que o processo funcionou. Benedito abriu o saco e sentiu o material esfarelando entre os dedos calejados. O primeiro cliente foi o dono de um viveiro a 20 quilômetros dali. Benedito chegou com 20 sacos de 50 quilos no Gol 92. A suspensão gemia de peso e o escapamento soltava uma fumaça fina. Pediu para o dono testar sem pagar nada e sem compromisso. O homem testou por 3 semanas em canteiros diferentes. Ligou de volta dizendo que queria mais. Pagou na hora, em dinheiro, contado sobre o balcão. Benedito colocou as notas no bolso, agradeceu e saiu. Na beira da estrada, parou o carro e ficou olhando para os cafezais nos morros ao redor. Ele tinha 53 anos e um produto que ninguém na região fabricava. A empresa dos Andrade continuava enviando o caminhão todo mês sem cobrar nada, sem saber que estava financiando uma operação que crescia em silêncio. Benedito foi para casa naquele dia com um sorriso que Dona Conceição disse que não via há anos. Ela perguntou quanto tinha recebido. Ele colocou as notas na mesa da cozinha e ficou quieto. Em 2010, ele abriu a empresa com a ajuda do Sebrae, chamou de Café da Terra e registrou como produtora de insumos orgânicos. Dona Conceição cuidava das notas fiscais numa mesa entre o fogão e a geladeira. O filho mais novo, o Renato, tinha 18 anos e havia parado o 2º grau. Voltou para o sítio para trabalhar na produção. Benedito não precisou pedir 2 vezes. Em 2011, fechou contrato com uma rede de jardinagem em Varginha. Em 2012, um comprador de Belo Horizonte entrou em contato por indicação. A expansão foi acontecendo em silêncio, como tudo que cresce de raiz verdadeira. Em 2013, a Prefeitura de Três Corações o convidou para uma feira de agricultura sustentável. Ele foi de camisa social, a única que tinha, passada com ferro pela Dona Conceição na noite anterior. O colarinho ficou um pouco apertado no pescoço de homem acostumado ao sol. Na feira, um engenheiro agrônomo de uma empresa do Paraná pediu para conversar. Benedito abriu a pasta de papelão e mostrou os laudos de laboratório. Provavam os níveis de nutrientes e a ausência de contaminantes. O engenheiro leu em silêncio por alguns minutos. Fez 2 perguntas técnicas. Pediu um contrato de fornecimento de 6 meses como teste. Benedito assinou ali mesmo, na mesa de plástico da feira. Usou a caneta esferográfica que sempre carregava no bolso do paletó. Dona Conceição estava ao lado e nenhum dos dois disse nada. Em 2015, a torrefadora dos Andrade foi vendida para um grupo de São Paulo. A nova gestão enviou um engenheiro para mapear os pontos de descarte herdados. O homem chegou ao sítio numa caminhonete nova e pediu para ver o terreno. Caminhou em silêncio pelo galpão de ensaque e pelos silos de armazenamento. Olhou para as estruturas de compostagem fileira por fileira. Ficou parado por um longo tempo sem falar nada. Benedito ficou ao lado esperando. O engenheiro tirou o capacete e coçou a cabeça. Disse que precisava fazer um relatório para a matriz em São Paulo. Uma semana depois, o diretor comercial ligou. Disse que a empresa queria uma parceria formal e reconhecer o valor do resíduo descartado por anos. Era o reconhecimento oficial de algo que Benedito já sabia desde 2008. Benedito negociou por 3 horas ao telefone. A empresa ficou com 15% sobre as vendas brutas. Benedito ficou com o resto e com controle total da operação. Em 2022, a Café da Terra faturou R$ 2.300.000. Tinha 11 funcionários com carteira assinada e 2 caminhões com a logomarca pintada na lateral. Fornecia para distribuidoras em 6 estados brasileiros. Benedito tinha 66 anos e andava um pouco mais devagar por conta de uma hérnia. Dona Conceição cuidava das finanças num escritório de alvenaria com janela para o galpão. Tinham construído esse escritório exatamente onde antes ficava o galinheiro velho. O Toninho, que havia rido com o dente de ouro na cerca em 2008, parou na propriedade numa tarde de maio. Estava indo morar em Varginha com a aposentadoria e veio se despedir. Os dois sentaram na varanda e Dona Conceição trouxe café. Toninho segurou a xícara com as 2 mãos. Olhou para os caminhões, para os silos e para os funcionários no turno da tarde. Ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo devagar no café que havia esfriado. Benedito não disse nada. Serviu mais café. A tarde caía sobre os campos de Minas Gerais com aquela luz cor de mel das tardes de outono. Lá no canto da propriedade, as minhocas trabalhavam em silêncio debaixo da terra. Faziam o solo mais rico a cada hora que passava.
O que parecia lixo havia se tornado a base de tudo. Se essa história te tocou, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Conta nos comentários o que você teria feito no lugar de seu Benedito. E se quiser mais histórias como essa toda semana, inscreva-se no canal.